Roberto Jefferson, presidente do PTB, rebateu análises que denegriram o governo Bolsonaro no que toca ao desempenho econômico do Brasil em 2020 e expôs como a gestão petista, marcada por corrupção sistêmica e incompetência, mergulhou o país em uma crise de longo prazo, retrucou Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e rebateu João Dória, governador de São Paulo. Jefferson declarou: diante de tudo o que aconteceu no Brasil ano passado e da sabotagem permanente ao país promovida pelos partidos de esquerda e extrema imprensa, um tombo de 4,1% no PIB não foi o pior dos mundos. Com Dilma, o PIB caiu 6,8% em 2 anos e nem teve pandemia, somente corrupção e incompetência. O governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia que prejudicou toda a economia mundial e ainda teve o STF atrapalhando durante 2020 inteiro. Já Dilma e o PT provocaram uma pandemia de corrupção e arrebentaram o país. Vejam o PIB dos governos Dilma: 2011, 4%, 2012, 1,9%, 2013, 3%, 2014, 0,5%, 2015, 3,5% negativos e 2016, 3,3% negativos, junto com Temer. O que ela destruiu em 2 anos praticamente anulou o ganho dos 4 anos anteriores, e sem pandemia, nem o STF atrapalhando o governo. O político também respondeu a Fachin, ministro do STF. Fachin disse que a democracia está sob ataque e que é ilegítimo um governo que passa a atuar contra a normalidade constitucional. Quem agride a normalidade constitucional são os governadores que decretam toques de recolher ilegais e impedem o direito de ir e vir do povo. O ministro Eduardo Pazuello, em conversa com prefeitos, afirmou que o governo está em vias de assinar contrato para aquisição de vacinas da Pfizer. Serão mais vacinas à disposição da população. Qual vai ser a narrativa agora dos governadores, da oposição e da imprensa? Parece que agora vai. Deve acontecer nesta quinta a instalação das comissões da Câmara e teremos a eleição de Bia Kicis na CCJ. A esquerda vai gritar, vai dar ataque histérico, mas vamos eleger Bia Kicis assim mesmo. O presidente do STJ, Humberto Martins, pediu a Ricardo Lewandowski acesso às mensagens roubadas da Lava Jato. Como eu disse outro dia, tinha que quebrar o sigilo dessas mensagens. Os brasileiros também querem saber o conteúdo das conversas. Não pode só Lula ter esse direito. Um amigo assistiu o Jornal Hoje da Globo e no meio do noticiário passou uma propaganda enorme com narração do Bonner que falava sobre a pandemia e que a imprensa se sacrifica nas ruas para levar informação às pessoas. Os brasileiros dispensam o sacrifício. Fiquem em casa. Outro sim, ele assestou a incompetência de João Dória e a demagogia de petistas. Dória decretou fechamento em São Paulo no fim de semana e, para tentar tirar a bronca da população de suas costas, atacou e agrediu Bolsonaro. Se São Paulo fosse um país, estaria em 11º lugar no ranking dos que possuem mais mortes por Covid. O que Dória fez para impedir as mortes? O PT e os partidos de oposição estão tentando emplacar um auxílio emergencial de R$600. Estão jogando para a plateia. A esquerda sabe que não cabe no orçamento um auxílio de 600. O governo Bolsonaro não pedala, nem usa os bancos públicos ou o BNDES para fazer demagogia. O PT entrou no governo em 2003 com a dívida pública bruta em 1,1 trilhão. Quando Dilma sofreu impeachment, a dívida batia em 3,6 trilhões. Os petistas praticaram a irresponsabilidade fiscal, fora o roubo. Se não tivesse quebrado o Brasil, a situação não estaria tão difícil. O dia está acabando e nenhum ministro do STF hoje exigiu que Bolsonaro explicasse isso ou aquilo, ou aceitou alguma denúncia de partidos de esquerda contra o governo. Mas como o dia ainda não acabou, sempre é possível acontecer algo até o fim da noite. Será? Será que o calça apertada pensa que será um candidato viável à presidência, quebrando comerciantes e deixando pessoas sem emprego em todo o estado de São Paulo? Com quem ele está se aconselhando? Com empresários de Miami? O presidente Bolsonaro adiou o pronunciamento que faria na TV na noite de hoje.
Já deve ter partido de esquerda entrando no STF para que algum ministro dê 48 horas ao presidente para que ele explique por que adiou o pronunciamento. Ao comentar suposta mensagem de Deltan Dallagnol, que teria afirmado, conforme mensagens hackeadas, que o maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. O presidente do PTB avaliou: esse aí era um dos heróis nacionais junto com Moro. As mensagens roubadas revelaram o quão agiam de forma arrogante e manipuladora. Imaginaram ter recebido um salvo-conduto para rasgarem leis e normas de procedimento. Infelizmente, a arrogância dessa turma vai beneficiar Lula. Quanto a Rodrigo Maia, ele retrucou. Rodrigo Maia se queixou de enfermeiras ameaçadas e de jornalistas agredidos. O que ele tem a falar do comerciante que foi algemado e jogado dentro de um camburão? Notícia no G1. Avião com doses da vacina bate em jumento que estava na pista de aeródromo da Bahia. Mas quem deixou um esquerdista atravessar a pista na hora que o avião estava passando? Milhares de argentinos promoveram um panelaço depois que o presidente comunista Alberto Fernandes minimizou o escândalo da vacinação VIP. Fernandes disse que foi um erro. Todo esquerdista é igual. Quando são flagrados roubando ou fazendo besteira, dizem que foi um erro. O carro onde estavam o deputado estadual Márcio Gualberto, o chefe de gabinete do parlamentar, uma assessora e um segurança, foi alvo de disparos na noite de ontem, após o grupo deixar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estão todos bem, e a extrema imprensa ignorou. Neste contexto, o político ressaltou as ações do PTB contra a arbitrariedade de Alexandre de Moraes do STF. O PTB ingressou com uma DPF para tornar inconstitucional a Lei de Segurança Nacional, que entrou em vigor na época do regime militar. Nossa ação tem o objetivo de impedir que a Lei de Segurança Nacional possa ser usada para prender deputados e ativistas de direita por crime de opinião. A turma fascista da CUT cercou o carro do vereador Carmelo Neto de Fortaleza para intimidá-lo e ameaçá-lo. Mas esse jovem de 19 anos não tem medo de cara feia e briga em defesa do presidente Bolsonaro e do ideário conservador. Força aí, Carmelo, estamos com você. A rede acionou seus partidários no STF para obrigar o governo federal a bancar a compra de vacinas pelos estados. Mas essa turma da rede é mesmo uma graça. Acham que o caixa do Tesouro Nacional é um saco sem fundo? Os governadores não queriam comprar as vacinas por eles mesmos? Ademais, ele fez severas críticas a Arthur Lira. Publicando uma charge, Jefferson avaliou. Entregou a cabeça de Daniel Silveira e salvou seu rabo. Ontem foi absolvido pela segunda turma do STF das denúncias da Lava Jato. Toma lá, dá cá. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques, da segunda turma do STF, rejeitaram a denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, fruto da Lava Jato, quadrilhão do PP. Coitado do Daniel Silveira, esse é o motivo da manutenção da sua prisão. O pagamento saiu rápido. Em seguida, ele complementou. O Arthur Lira reuniu as lideranças às 16 horas, pouco antes da votação, e pediu para ser mantida a prisão de Daniel Silveira. Os líderes conduziram os deputados, dizendo que havia um acordo com o STF para dar uma suspensão no Daniel na comissão de ética. Logo, ele seria solto. Se esperava que a gente ia cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial. Que esse dinheiro, quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também. Tá? Fizemos também muita coisa buscando atender na ponta da linha o trabalhador, para que não viesse perder seu emprego. Então o governo federal fez tudo o possível para evitar que tivesse um caos no Brasil. Fala pessoal, acabamos de posar em Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Nós estamos acompanhando o presidente da República, que vai acompanhar aí o início da operação do terminal em São Simão, né, um terminal importante da Ferrovia Norte-Sul, que foi leiloado aí já no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. E estamos aproveitando aqui para acompanhar também
esse investimento de na ordem de 30 milhões de reais sendo feito pela Infraero, através do Ministério da Infraestrutura. Então é um esforço aí do governo em aumentar a capacidade dos nossos aeroportos e botar a nossa infraestrutura para funcionar. Vamos em frente.